estudante de engenharia química, preparado para o nosso segundo encontro? O que será que vem por aí hoje? Está curioso? Então vem comigo que nossa jornada já vai começar. Eu sou Natália Poeis e hoje eu estou aqui com Helder Tinoco, doutor em Engenharia de Produção pela UF e especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UFRJ. E hoje ele vai falar para a gente sobre como funciona a perícia no Tribunal Regional do Trabalho. Seja muito bem-vindo, Helder. Olá, Natália. Obrigado pela participação. Desejo um bom dia a todos que estejam assistindo esse vídeo. Para Natália. começarmos, como que funciona o concurso para ser perito no TRT? Bom, não existe concurso, porque o perito judicial ele é chamado servidor só para aquela função que ele foi designado, é chamado servidor ad hoc. Mesma modalidade de quando alguém é mesário nas eleições. Ele não é funcionário do Tribunal Regional Eleitoral. Ele está ali representando o tribunal como mesário, né, na função dele de cidadão, e está fazendo serviço. No Tribunal do Trabalho é a mesma forma. Sempre que o juiz tem alguma dúvida, ele precisa consultar um especialista que tem um conhecimento técnico sobre um assunto que está sendo discutido no processo, ele nomeia o perito, né? E o perito diz se quer participar ou não, se é da expertise dele, aquela dúvida do juiz, se, ele, se a localidade que vai ser a diligência, se ele pode ir, se é na região que ele mora, ele aceita ou não a perícia. Aí ele estima os honorários, o juiz passa para as partes e, caso todo mundo concorde com o valor cobrado, ele inicia a perícia. Então ele não é um servidor, ele é uma pessoa, um profissional liberal, que tem que ser pessoa física, não pode ser uma empresa, tem que ser uma pessoa física que presta serviços para o juiz do trabalho. No meu caso, eu presto serviços para o Tribunal Regional do Trabalho, para as varas de Niterói, São Gonçalo e para o Rio de Janeiro, na parte de insalubridade, periculosidade e acidente de trabalho, porque eu sou engenheiro pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Então é minha competência profissional. Mas aí, no caso, você tem que ter algum tipo de engenharia específica, tem que fazer esse tipo de faculdade para exercer a profissão. Então, de uma forma geral, para você ser perito de qualquer tribunal, você tem que ser um profissional de alguma área. Você pode ser administrador, pode ser economista, pode ser arquiteto, pode ser engenheiro civil, químico. Sempre que tiver uma dúvida e que você for uma pessoa que é daquela área de conhecimento, né, que fez faculdade daquela sua área de conhecimento, o juiz chama você para você esclarecer essa dúvida. Se fosse um assunto da área médica, ele chamaria um médico. Se fosse da área de pediatria, ele chamaria um pediatra. Na parte que eu atuo, que é o Tribunal Regional do Trabalho, nas varas de trabalho, eu me disponho a esclarecer assuntos ligados à área de engenharia de segurança do trabalho, que é uma área que eu tenho especialização. Então, eu faço os processos que eu sou designado para verificar insalubridade, periculosidade e acidente. Como é que funciona um processo judicial? Ele é regido lá pelo, dentre outras coisas, né? Assim, eu não sou advogado, mas ele é regido pelo Código de Processo Civil. E no processo, né, você tem uma pessoa que geralmente foi demitida de uma empresa e ela processa a empresa. Ela no processo, procura um advogado, ela processa a empresa, esse processo chega no tribunal, vai para uma das varas do trabalho e o juiz instrui o processo, né? Define lá quem é o reclamante, que é a pessoa que está processando a empresa, geralmente que ela trabalhava, a reclamada, que é a empresa que está sendo processada, e o juiz tem os auxiliares da justiça, né? Que é o tradutor, intérprete, é o perito. Então, se a pessoa lá está solicitando insalubridade ou periculosidade, ou ela sofreu um acidente que deixou ela inválida e ela acha que é culpa da empresa, que a empresa não assumiu a sua responsabilidade do ponto de vista financeiro e coisa e tal, ela processa a empresa. Então, e como o juiz é uma pessoa que conhece de leis, de direito, ele não tem
muitas das vezes ele não tem condição de afirmar com certeza não que aquelas pessoas têm direito à insalubridade ou periculosidade, porque é uma matéria muito específica. O juiz não vai saber ver se a medição em ruídos lá, se foi medida adequadamente, se a empresa usava o EPI adequado para proteger o trabalhador. Então, como tem uma especialização muito grande para responder essa dúvida, eles chamam auxiliar da justiça, né? Que são nós os peritos. Toda pessoa que tem nível superior, ela pode se cadastrar no cadastro dos tribunais como auxiliar de justiça, como perito, qualquer pessoa. Ela, geralmente, por exemplo, no TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, existe o ECAGE, que é o Cadastro de Especialistas Eletrônico. É um site que você entra, você preenche lá o seu nome, a sua formação, qual a sua especialidade, e você fica no banco de dados lá do tribunal. Os tribunais agora, de uns anos para cá, eles vão começar a implementar também consulta aos conselhos de classe. Então, se por acaso o tribunal precisar de um engenheiro, ele vai entrar em contato com o Conselho Regional de Engenharia, que é o CREA. Se ele precisa do médico, ele vai entrar com o Conselho Regional de Medicina, o CRM, e por aí vai, Conselho de Química, de acordo com a especialidade. Tem uma possibilidade também de não entrar em contato com conselhos, mas entrar em contato com associações de profissionais, associação de peritos de engenharia. Então, se tiver uma associação de peritos de engenharia, ele vai entrar com essa associação e vai falar, eu preciso de um perito para avaliar um aspecto tal aqui de um processo. No caso, o profissional, ele demonstra o interesse que ele tem assinando o CREA, né? E a empresa vai lá e fiscaliza e contrata o que ela quer. Seria mais ou menos assim. Não. É o tribunal. O tribunal que, através do juiz, né, define qual vai ser o perito que vai atuar no processo. O juiz geralmente tem uma lista que são os peritos que ele costuma chamar, que são os peritos de confiança dele, pessoas que ele tem confiança para entregar uma dúvida técnica e a pessoa de forma totalmente imparcial, porque o perito tem que ser imparcial, ele não pode tentar pender nem para o lado da empresa, que é a reclamada, nem para o lado da pessoa que está entrando na justiça, que é o reclamante. Ele tem que ser neutro. Ele tem que pegar um assunto técnico e estudar, analisar aquela dúvida do juiz e ser totalmente imparcial, assim como o juiz. Ele não pode ser funcionário da empresa, ele não pode ter nenhum vínculo não pode ser amigo da pessoa que está processando a empresa. Ele tem que ser uma pessoa neutra, que não tem nenhum tipo de vínculo com aquelas partes do processo, seja o reclamante, que é a pessoa que está processando, ou a reclamada, que é a empresa que está sendo processada. E o perito vai lá, analisa chama lead, né, que é a briga, analisa do ponto de vista que ele tem que analisar, que no meu caso é insalubridade, periculosidade, de acidentes de trabalho, e dá um posicionamento técnico. O juiz, na verdade, ele não é obrigado a seguir o entendimento do perito. O juiz pode entender diferente, achar que o perito se equivocou, achar que o perito está extrapolando muito a área de atuação dele, e o juiz pode definir diferente do que o perito definiu. O perito pode achar que tem direito e o juiz não, eu acho que não tem. O juiz é que define tudo no final. O processo roda, né, com os advogados, dando apoio às partes, né? E o juiz é que define tudo no final. Entendi. Com base na legislação, né? Do bom senso dele, das leis. E agora, quais seriam essas diferenças e tipos de análise que você falou que está relacionada à periculosidade e à insalubridade? Então, de uma forma geral, você tem dois tipos de exposições que causam danos à saúde para o trabalhador. São exposições insalubres. O que é algo insalubre? Quando eu falo insalubre, veja bem, é insalubre no contexto da lei, né? É chamado insalubre legal. Então você tem uma lei que define o que é insalubre. Ruído, trabalho em local com calor, trabalho em local que você opera uma máquina que vibra muito, né? Que são vibrações. Você trabalha com algum produto químico que vai causar algum dano para a sua saúde. Mas todos esses agentes de risco, eles têm que estar listados numa legislação técnica específica, que é, no caso, para insalubridade, a gente usa a norma regulamentadora número 15, a NR15, que ela lista lá os agentes insalubres e
e como medir se eles são insalubres ou não, né? Porque não basta falar que ruído é insalubre, você tem que ter uma medição de ruído, e tem uma técnica de medição, e qual tipo de ruído que tem toda uma metodologia por trás disso, porque, no caso, vamos faltar do ruído. O ruído é insalubre, mas só é insalubre se você tiver uma exposição acima de um certo nível, né, que é o chamado limite de tolerância. Acima desse nível, ele vai causar danos aí ao seu aparelho auditivo, vai causar uma série de problemas na sua saúde. Mas abaixo disso, não. Então, no caso do ruído, ele só seria insalubre se estiver acima desse limite. E cada agente de risco, ele é classificado como insalubre ou não, de uma certa forma, né? Você tem agente de riscos físicos, químicos e biológicos. Físicos é ruído, calor, radiação ionizante, radiação não ionizante, pressões, condições hiperbáricas. Químicos são produtos químicos, de uma forma geral. E agente biológico é vírus, bactérias, tudo um organismo microscópico que pode causar uma doença na pessoa. Veja bem, isso é insalubridade. A insalubridade é você ver esses agentes e ver se a exposição que a pessoa tem ao longo lá de toda a sua vida de trabalho, 10, 15, 20, 30 anos, se ela vai ter uma possibilidade de ter um agravo de saúde por estar exposto todos aqueles anos em relação a esse agente insalubre. Então você imagina que uma pessoa que trabalha exposta a ruído, muito ruído, depois de 20, 30 anos trabalhando, vai ter uma surdez, né? Vai ter uma perda pequena, uma grande, uma perda auditiva. Isso é o conceito de insalubridade, é uma exposição um pouquinho, que depois de anos, décadas, a pessoa vai ter uma sequela na saúde. O conceito de periculosidade é totalmente diferente. O conceito de periculosidade é quando você fica exposto a alguma coisa que pode acabar com a sua vida em um segundo. Pode te matar. A pessoa que trabalha com energia elétrica, ela pode tomar um choque lá de alta tensão ou explosivos. Basta uma fagulha ali, aquilo ali pegar fogo e a pessoa explodir e morrer. Então, o conceito de insalubridade é aquilo que vai... Periculosidade é aquilo que vai acabar com a sua vida, vai te matar. Ou te dar um acidente, falhem e aconteça o sinistro. Então, um é insalubridade, o outro é periculosidade. E existe o acidente de trabalho, que é quando o local de trabalho ocorreu uma falha nas medidas de controle e a pessoa se acidenta, a pessoa cai de andaime. Helder, cortou aqui. A proteção de Você escorrega e disse cai, que a pessoa quando a pessoa cai do andaime, deu um corte. acidente de trabalho. Entendi. É acidente de trabalho, quando a pessoa cai de um canhão, cai de um andaime, que ela toma um choque e morre, isso é um acidente. Então são condições aí também que, se a pessoa entender que foi falha da empresa, que a empresa não tomou as medidas de segurança necessárias, ela entra na justiça contra a empresa, processa. Entendi. E o mais aí o comum... juiz chama o engenheiro. E o mais comum que tem, vocês recorrem mais à periculosidade, insalubridade ou da segurança do trabalho? Que você vê mais nos casos? Acidente de trabalho, eu só fiz um. Foi um poste que caiu, uma concessionária de energia, que estava trocando um poste que um carro bateu e estragou, e quando foi trocar esse poste, ele caiu em cima da pessoa, lá do operário, terceirizado. E ele ficou lá com uma lesão, não sei se foi permanente, se vai melhorar, mas ele ficou com problema de saúde. Acidente, só fiz esse. Eu recebi um outro agora de uma pessoa que morreu atropelada no trabalho, mas eu não quis pegar não, por uma série de motivos. Então, um acidente é minoria. A maioria são questões de insalubridade ou periculosidade. Eu estimo que periculosidade seja 20% e 85% é insalubridade que eu faço. Em relação aos relatórios que você costuma fazer, você utiliza algum programa computacional? Você tem que conhecer certas leis? Quais seriam essas? Então, eu já tive contato, tenho contato com os peritos que fazem isso há décadas. Antigamente era muito difícil, porque não tinha
computador, até tinha, mas não tinha foto digital, eles tinham que levar a máquina fotográfica, tirar foto, revelar, grampear depois no laudo. Hoje é muito mais fácil, hoje você vai com o seu celular, no próprio celular você consegue abrir o processo na hora e ver lá o que a pessoa está reclamando, e consegue ler o processo, ver se tem algum documento faltando que você tem que pedir à empresa, se já está no processo. Você tira foto com o seu celular, você grava o que você quiser gravar com áudio ou vídeo no celular. Hoje em dia você consegue, na diligência, usar o celular para fazer muita coisa. Basicamente, assim, eu uso o celular para tirar foto, para marcar com as pessoas onde vai ser a perícia, telefonar ou mandar WhatsApp para saber se a pessoa já chegou. E em casa, para montar o laudo, eu uso o Word. Só o Word. Eu vou inserindo as fotos que eu tirei e vou digitando, vou vendo a legislação específica e vou comparando. Eu uso equipamentos, né? Você tem que usar, como perito, você tem que usar equipamentos para fazer medição de ruído, medição de calor, uma série de medições, né? Então eu uso instrumentos científicos que eu levo, tem que estar calibrados, são caros, você fica com medo de ser roubado, se deixar no carro, mas tem que levar. Mas esses equipamentos são seus, no caso? São meus, eu comprei. E é até um diferencial, né? Porque tem muitos peritos que não têm equipamento. Hoje é complicado, porque é o seguinte, com a mudança do Código de Processo Civil, agora em 2017, antes você tinha perícia gratuita, mas era assim, 90% e tinha 10% que não era. Agora, de 2017 para cá, esses processos quase, boa parte é a perícia gratuita, tem um valor muito baixo. Então, para o perito, ter um equipamento que ele tem que manter, um equipamento caro, que ele tem que manter calibrado, que ele tem que levar na diligência, é um custo a mais, sabe? E está tendo uma debandada dos peritos da área trabalhista. Eles estão saindo, eles não estão aceitando fazer processos gratuitos, desses que você tem que fazer medição. Porque se você tem o seu equipamento, é um investimento que está depreciando e você tem que calibrar ele frequentemente, coisa e tal. Se você não tem esse equipamento, você vai ter que alugar né, ou contratar uma empresa que tenha lá para fazer a medição. Né? E isso inviabiliza a perícia gratuita, porque esses aluguéis desses equipamentos são caros, né? Você, às vezes tem que alugar por mais de um dia, e você tem o risco de quebrar na tua mão, tem que fazer um seguro às vezes. E algumas avaliações, as de produtos químicos, por exemplo, amônia, vapores no ambiente, você tem que, além de você ter um equipamento específico que faça uma amostragem do ar, chamado bomba de amostragem, você tem que pegar esse ar captado, né, que se armazena num filtro chamado filtro específico, e você tem que mandar para um laboratório, né, pelo correio, para o laboratório analisar aquele ar daquele ambiente para saber quanto tinha lá de amônia. Isso é caro, porque você tem que pagar um correio, um SEDEX, você tem que ir no correio, você perde tempo, você tem que mandar para um laboratório que vai te cobrar para fazer uma análise daquela amostra de ar. Então, as perícias gratuitas não comportam isso, porque são análises que demandam tempo, uma burocracia e custam caro. Então, a gente está tendo, no âmbito aí da justiça trabalhista, um consenso aí dos peritos, eu participo de reuniões com vários peritos aqui do Estado, de que essas perícias mais complexas ninguém está querendo pegar. E isso aí está fazendo o quê? O processo vai acumulando no judiciário, porque passa para um perito, ele não quer, passa para o segundo, ele não quer, passa para o sexto perito, ele não quer. Ele não quer receber tão pouco por uma perícia que vai dar tanto trabalho. Então, muitos profissionais estão pegando as perícias mais simples, que você consegue ver no processo, e essas mais complicadas, eles não aceitam, porque não vale o custo dele de equipamento, de aluguel, de laboratório, a hora trabalhada que ele vai se dedicar a debruçar sobre aquele assunto para pesquisar. Aí essas perícias, no caso, acabam ficando armazenadas e não sendo resolvidas. Né? Acaba sendo uma coisa assim que você pega processos que está, sei lá, 3 anos tentando escolher um perito, 4 anos. E não é comum, e o processo fica parado até achar um perito que consiga fazer aquela análise. Até que o juiz fala, ó, ninguém quer, não vai ter como analisar, ou você vai ter que contratar uma pessoa para fazer, e às vezes fica um entrave, né? É uma coisa chata, e isso vai aumentar muito agora, depois dessa mudança no
no Código de Processo Civil e nas outras legislações de tribunais, que são as que são relativas aos honorários do perito. Assim, eu sou perito recente, eu sou perito há 3 anos. E a maioria das perícias são gratuitas, né? O que é uma perícia gratuita? Até 2017, a perícia gratuita era a pessoa que se declara que está desempregado, que não tem rendimentos, ela entra com processo na justiça e caso ela vença, né, o processo, né, quem perdeu, que é a empresa que ela trabalhava, paga a valor da perícia. Se ela perdeu, é o tribunal que paga lá na verba de ajuda de custo, um valor baixo, mas é um valor. Com essa mudança da legislação, quando a pessoa se declara pobre e pede a perícia, sempre entra pela verba do tribunal. Então não tem a possibilidade do perito receber um valor maior, caso a empresa tenha perdido, né, que é chamado de sucumbência. Entendi. Isso vai fazer que todas as perícias sejam, 99% seja perícia gratuita e os peritos não vão aceitar essas perícias de mais complexidade ou que são em locais de risco. Tem perícia que tem que fazer aqui em barco, eu já fui fazer perícias em ilhas aqui na ilha da Baía de Guanabara. Você perde muito tempo, você perde demanda dia. tempo e um grande valor de dinheiro também com os equipamentos. Né? Então, essas perícias mais complicadas e muitas pessoas não querem fazer, né, para fazer nesse modelo de gratuita. E fica passando lá. No processo, nenhum perito aceita. E vai processo 2018, tentando achar perito até hoje, não consegue. A pessoa não aceita fazer uma gratuita de uma coisa de tanta complexidade. E você poderia contar pra gente algum caso que chamou atenção na sua carreira e como você resolveu? Posso. Eu queria poder mostrar foto, mas é proibido eu mostrar qualquer foto porque é segredo de justiça e porque as empresas têm seus segredos industriais. Então eu não posso mostrar fotos das diligências de dentro das empresas. Eu até fiz nessa quinta-feira agora, 2 dias atrás, eu fiz 3. Fiz numa empresa muito legal, né? Porque ela faz amarras, que são umas correntes com elo gigante. O elo é o tamanho de uma mesa, que prende plataforma de petróleo no fundo do mar. Eu fiz numa outra empresa também muito conhecida, não vou falar o nome, que trabalha também de apoio para a área offshore. E fiz numa... É tanto que a gente até esquece. E fiz num colégio, uma moça que era faxineira num colégio, um colégio público, colégio público da polícia. Mas assim, a mais interessante assim, não é nem salubridade nem periculosidade, eu queria falar de acidente de trabalho. Foi nessa que eu comentei que caiu um poste em cima da pessoa lá, que estava a concessionária de energia, que eu também não posso falar o nome, mas vocês imaginam, né? Essa concessionária de energia, né? Tem algumas aí, né? Deixa. Uma pessoa de madrugada bateu no poste. Não sei se ela bêbada, bateu no poste. Acabou lá com o poste. Aí chamaram a empresa, essa prestadora de serviço, uma terceirizada da concessionária, para ir lá trocar o poste. Aí foram lá, né? Foram tirar o poste velho, né? Como é que você tira o poste velho? Sobe uma pessoa, tira os fios, tira os cabos que estão lá em cima, né? Deixa o poste lá, né? O poste não tinha caído, o poste tem o concreto, e tem um vergalhão, quebrou a parte de baixo ali onde tinha o concreto, ficou só o vergalhão e aquele poste não vai aguentar muito tempo. Porque precisa dos dois ali para dar a resistência estrutural do poste. Acho que é o concreto armado, né? O concreto com vergalhão. Aí quebrou. Aí o que eles fizeram? Eles serraram lá o vergalhão, né? Eles pegaram aquele caminhão com braço, né? Que prendeu no poste, aí serraram os vergalhões embaixo e o poste ficou solto, pendurado na lança do caminhão Munk. E eu não vi isso, porque, veja bem, esse acidente aconteceu há 3 anos atrás, sei lá, 4 anos atrás. Eu não vi. Eu não estava lá no dia, mas o juiz me chamou para tentar descobrir se a culpa daquele poste ter caído em cima do trabalhador foi da empresa ou não. De uma coisa que aconteceu há 3, 4 anos e que eu não estava lá. Olha que complicado. Eu não tenho bola de cristal. Mas o que você faz? Você faz é tentar procurar indícios e falhas. Aí eu fui lá, eu solicitei para a empresa
que para eles me explicarem o que aconteceu, eu solicitei que eles me mostrassem um caminhão igual que foi usado e um poste. E eu queria ver aquele serviço de movimentação de poste. Aí eles disponibilizaram um para mim, sei lá, em Cabo Frio. Eu falei, negativo, eu não vou em Cabo Frio para ver um caminhão mexendo no poste. Poxa, se eu não voltar no meu, vou ter que alugar hotel, não dá, cara. O processo está rolando na vara de Niterói. Eu sou de Niterói, eu quero que vocês arrumem um caminhão em Niterói, pô, é impossível que vocês consertam um poste em Niterói, a empresa é a mesma, eu quero aqui. Né? Na verdade, não foi em Niterói, foi em São Gonçalo. Então, eu quero em São Gonçalo. O processo é de São Gonçalo, eu quero em São Gonçalo, o caminhão com poste bonitinho. Aí eles conseguiram, milagrosamente, depois de eu pressionar bastante, né? Falei. Da noite pro dia, tinha um pátio de treinamento da empresa de fazer isso, de colocar e tirar poste do chão. Eles tinham uma área que tinha mais de 50 caminhões desse Munk guardados, e tinha pátio de treinamento para treinar as equipes para colocar e tirar o poste lá do buraco, né? Para fazer o buraco, plantar o poste e tirar. Então eles tinham, e não estavam querendo me mostrar. Mas aí fui lá, conseguiram uma equipe, né, composta por toda a equipe que faz o serviço lá de colocar o poste, e eu fui lá para ver como é que era a movimentação do poste. O senhor que tinha se acidentado estava lá no dia, estava advogado dele, estava advogado da empresa, estava advogado da concessionária, estava uma uê. Você não pode imaginar quanto advogado tinha e quantas pessoas tinham. Era papo de 15 a 20 pessoas lá só para ver esse poste, colocando e tirando do lugar que burocracia. eu deixei fazer na rua. Por quê? Veja bem, eu sou responsável porque eu estou pedindo para ser feito. Imagina se vai fazer na rua e tem um acidente, bate num carro, bate no transeunte. Eu falei, não, tem que ser num local seguro, controlado, para você só ter funcionários da concessionária lá. Então eles cercaram a área lá, não deixaram ninguém entrar e foram movimentar o poste. E o rapaz no dia me explicando, né, como é que foi o acidente dele, falando o que foi que aconteceu, o que não aconteceu, e eu vi o processo, vi o relatório lá do hospital, tinha registro de ocorrência na polícia, eu vi o relatório da CIPA, que é a comissão interna, eu peço todos os documentos possíveis e imagináveis para tentar chegar a uma conclusão de uma coisa que aconteceu anos atrás. E assim, a gente faz curso, né? Eu já fiz alguns cursos de perito, mas cada um você vai aprendendo uma técnica, né? Então eu vou fazendo perguntas em zigue-zague. Eu pergunto para um, pergunto para o outro, depois eu volto na pergunta que eu queria saber, que o cara respondeu. Mas se eu perguntar se ele desobedeceu a norma da empresa e falar que não, então eu pergunto de uma maneira indireta. Eu vou indo e voltando nas coisas que eu quero, de maneira que as pessoas não percebam o que eu quero chegar. Porque se eu perguntar para o funcionário da empresa se ele segue as normas, eu falo, claro que sigo. Se eu perguntar para a empresa se ela segue as leis, ela vai falar, sigo. Então ele não vai responder. Então eu vou perguntando, pensando coisas na frente e na trás, de modo que eu vou montar na minha cabeça a minha convencimento da verdade. Enfim, fizeram um cercadinho lá, botaram o caminhão lá dentro e foram tirar o poste, colocar o poste. E eu, como um bom gaiato, eu pulei a cerca e fui até lá para ver o poste, esperando o que né? Eu não estava com capacete, eu não estava trabalhando na movimentação do poste, tinha um cercadinho com aquela fita amarela e preta. E eu pulei para ver o poste, para conversar com o pessoal. Né? É uma área controlada, né? E você não pode movimentar carga com a pessoa lá transitando, né? E um bocó no meio. E eu fiz isso de propósito, para saber se eles eram treinados para tirar as pessoas. Aí eles pararam a movimentação e falaram, o senhor tem que sair. Eu falei, mas eu sou perito, tem que ver. Aí o cara, você pode ver, mas você não tem que ver aqui em cima do poste, você pode ficar do lado de fora da área isolada. Eu falei, beleza, é isso que eu queria ver. Eu queria ver se você ia me tirar da área certa. E você... E realmente, a área é isolada, eles lidam com isso na rua. Quando o pessoal vai mexer na rede de energia, trocar transformador, trocar poste, eles botam aquela fita cone com a fita zebrada, e o pessoal passa no meio, não tem educação, eles têm que pedir para sair, e pode ter um acidente, né, para o pedestre. Imagina para o funcionário que está ali mexendo com um poste de toneladas. Acho que pesa 1.000 quilos um poste, 1.200 quilos, não lembro. Se cair do alto numa pessoa, mata. Mata na hora. Aí o rapaz falou para mim que o poste tinha caído em cima dele. Eu falei, mas como é que o senhor está vivo? Se o poste cair em cima de você, um poste de 1.000 quilos caindo do alto, né, de lado, o senhor teria morrido. Ele não soube muito bem explicar o que aconteceu. Aí os colegas dele, né, os advogados da empresa, falaram que, na verdade, o poste não caiu em cima dele, que o poste caiu e sabe aquela luminária que fica presa no poste de metal? A luminária que bateu nele.
A luminária bateu na cabeça, aí como ele estava com o capacete, resvalou e bateu com mais força no pé dele. Aí quebrou o pé, cortou, detonou o pé dele. Entendi. Porque é muito pesado um poste, né? Mas a luminária tem aquelas quinas vivas de metal. Cortaria. De metal, não sei se tem quina viva, mas bateu no pé dele e acabou com o pé dele. Aí parece que ele caiu ainda bateu com uma cabeça numa pedra que tinha do lado, assim, porque tinha um barranco, tinha uma pedra, ele bateu a cabeça lá e cortou a cabeça. Então, pelo que eu percebi, e eu não estava lá no dia para verificar, o poste bateu nele, machucou o pé, ele caiu, bateu a cabeça na pedra e cortou a cabeça. Foi isso. Ele ficou com o pé lá inválido, detonado. Mancando, de muleta. E hoje em dia já recuperou. Né? Se fosse o poste que tivesse caído no pé dele, por mais que ele tivesse com aquela botina que o pessoal usa, o pé dele teria virado na pizza. Porque a botina não aguenta um poste cair em cima, não é para isso. Teria amputado. Aí depois ele contou uma outra versão do que aconteceu. Diferente. Então, primeiro a pessoa sentada contou uma versão, a empresa falou, não foi isso. Aí depois ele contou uma outra versão. Aí beleza, tá, papo vem. A empresa tem um procedimento que é obrigatório o caminhão, todo caminhão agora tem uma câmera na frente, para-brisa que filma a movimentação de carga. Perguntei lá, cadê a imagem da câmera? Nesse dia não filmou. Eu falei, mas vocês são obrigados a filmar? A gente filma 100%. Eu falei, por que essa não estava filmada, esse acidente? Nesse dia, não sei. Ou seja, eu não sei se não me entregaram a filmagem, porque era na minha empresa para apresentar provas contra ela, né? Se mostrar a filmagem e tiver tudo errado lá, ninguém é réu confesso. A empresa não vai pegar a prova que incrimina ela. Então eles falaram que não tinha, né? Não tem. Então eu fiquei na dúvida, será que realmente não filmou porque deu defeito? Ou será que não filmou porque ou ele filmou e eles não querem me mostrar? Aí fiquei assim, Aí tá, movimentaram o poste, né? Usaram um gancho bonito de ferro para pegar a cinta que pegava o poste, a cinta lá novinho, o caminhão novo, tudo novinho no dia da simulação. Caminhão novinho, assim, mas os caminhões eram novos. Eu olhei todos lá, eram todos novos, bonitos, perfeitos. As cintas, é uma cinta que aguentava, sei lá, 10 mil quilos. Então a cinta não estava estragada, é uma cinta que é compatível com o peso do poste. A cinta, eu peguei manual de amarração de carga de poste, que é uma coisa que eu não domino. E eu vi lá, procurei na internet tem tudo. Achei um método de içar poste. Como é que isso? Poste com a cinta, com catraca, com não sei o que, estava lá padrão. E eu vi que a cinta estava ok, que o gancho estava ok, que estava tudo perfeito. Perguntei, a cinta que o senhor usa é em bom estado? É em bom estado. Aí quando eu sentei depois, quase no final da perícia, o rapaz estava sentado tipo num negócio, um dormente de madeira com um advogado, eu sentei do lado dele para descansar um pouco, né, que estava em pé no sol já a manhã toda. Aí ele falou, aquele gancho ali não é nosso, não é nossa época não. Como assim? Não, aquele gancho de metal que segura lá a cinta que pega o poste, na nossa época era um gancho mais fino, que não tinha trava de segurança. Como é que é? Então, depois desse meu acidente, a empresa trocou todos os ganchos porque o poste caiu por causa do gancho. Era um gancho que não tinha tal da trava de segurança, ele soltou o poste. Ué, gente. Aí eu peguei informação com os operários lá e eles falaram, não, realmente, depois do acidente dele, mudou todos os ganchos, porque o gancho dele não era bom. O gancho dele era para tirar coisa da caçamba do caminhão. Não é um gancho para movimentar carga que tem interferência com fio, com árvore, que pode bater, porque a trava dele é muito frágil. Aí eu falei, por que soltou a carga? Porque quando foi movimentar o poste, o gancho lá, que não era adequado, bateu lá no cabo de aço do poste, soltou a trava, o poste caiu. Eu falei, tá, então hoje o gancho é outro, mas que o gancho da época dele é o que causou o acidente. Eu falei, então a empresa estava usando equipamento que não era tão bom para isso. Estava omitido até o momento. Aí foi eu pesquisar no site do fabricante tipos de gancho para içar carga. Fui ver a foto do gancho. Realmente, o gancho o novo, que era muito melhor, muito mais robusto, com uma trava sólida, era o indicado. Aquele outro que estava sendo usado antes não era indicado para esse tipo porque tinha interferência. Era indicado para só tirar coisas da caçamba do caminhão 1 que botar no chão. Bobina, coisa pesada, mas com interferência não é indicado. Eu falei, não posso falar que foi culpa da empresa, mas a empresa tinha um procedimento que é analisar a interferência que a lança do caminhão 1 que podia bater. E antes de movimentação de carga, eles tinham que analisar. Eles não analisaram, na análise do dia, não botaram que o poste não podia bater
no cabo de aço que ligava um poste para outro, né, que segura o peso dos cabos, eles não analisaram a árvore, falharam na análise de risco. Os funcionários trabalhavam... O que acontece? Quando falta luz, né, todo mundo ligando para a concessionária falando, tem que trocar o poste, está sem luz, isso aqui está sem luz, troca o poste. Todo mundo. Então, o pessoal que vai trocar o poste, se está chovendo, eles têm que trocar o poste. Se ficou de noite, eles têm que fazer hora extra para trocar o poste. Não tem história. Momento. Ele não pode parar o serviço, não, deu aqui minha hora de ir embora, eu vou para casa, amanhã eu volto. Eles não podem fazer isso, porque é serviço essencial. Então, eles faziam muito horas extras. E eu pesquisei na internet um artigo de um desembargador do trabalho, né? Falando, dentre outras coisas, que horas extras aumentam a desatenção dos funcionários e aumentam as chances de acidentes. Aí eu falei, os funcionários falam que fazem muitas horas extras e acontece acidente. Então, tem mais um indicativo aí de que o regime de trabalho da empresa, né, que tem que trabalhar com horas extras, quando tem essas emergências, isso aumenta o estresse das pessoas, a falta de atenção e aumenta as chances de acidentes. Então, mais uma coisa pesando contra a empresa aí. Outra coisa, veja bem, nas normas de segurança do trabalho, é totalmente proibido, né, ter uma norma específica de movimentação de carga, é totalmente proibido, quando você está içando alguma coisa muito pesada, você passar embaixo. Você não pode estar içando um poste de 1000 quilos e alguém passar embaixo do poste, porque se o cabo arrebenta, se dá algum problema, mata a pessoa. Veja bem, ele se acidentou porque o poste caiu, então ele estava embaixo, correto? Correto. Pode passar embaixo de uma carga suspensa? Com certeza não. Não. Ele passou, beleza. Ele passou porque ele falou, não sei se é verdade não, que o chefe dele mandava ele passar embaixo porque era mais rápido do que dar a volta, que tem que fazer outras coisas, não sei o quê. E o que acontece? A empresa tem que zelar pela vida dos seus funcionários. Se eu tenho um funcionário que faz isso é chamado ato inseguro. Se eu tenho um funcionário que faz um ato inseguro, eu tenho que dar notificação, uma advertência, eu tenho que deixar ele em casa de gancho lá depois de tantos dias, eu tenho que demitir ele. Mas eu não posso deixar um funcionário que se coloca a sua vida em risco, na hora de trabalho. Porque uma hora esse cara morre e é a empresa que vai ser processada. Então, eu tenho um funcionário que passou embaixo do poste e se acidentou. Beleza. Aí eu perguntei lá para os funcionários, lá para os, sei lá, umas 5, 6 pessoas que trabalhavam com isso há muito tempo, eu perguntei quantos anos a cada um fazia aquele serviço. Tinha gente que fazia 20, a gente que fazia 10, a gente que fazia 5, movimentação de poste. E eu perguntei, quando é normal o poste cair, quando está botando poste, atirando? Os caras, não, nunca via. Aí eu falei, pô, os caras que trabalham colocando em no poste nunca viram, né, um cabo arrebentar, um gancho arrebentar e o poste cair. Os caras trabalham só com isso, gente. Então eu concluí que aquele evento da quebra do poste foi um evento raro. Então você tem uma coisa que é raro, caiu um poste. Imagina só, se um poste raramente cai, poxa, e você tem uma pessoa embaixo dele naquele exato momento, é muito, muito pequena essa probabilidade. Então, esse é estudo de probabilidade de acidente, né? Eu não vou entrar em detalhes muito profundos, mas basicamente, se você tem um evento raro não acontece com outro evento raro, né? Porque é como você jogar na Mega Sena. Você ganhar uma vez, você não vai jogar no dia seguinte e vai ganhar de novo, sabe? Impossível. É impossível. Então, se ele nunca passava embaixo de um poste, uma carga suspensa, e naquele dia raro que caiu, acertou ele, tem uma coisa que não está batendo. Então, o que eu inferi? Né? Se teve um evento raro, que 7 pessoas lá falaram que o poste nunca caiu, e a pessoa, justamente nesse dia que caiu, passou embaixo e se acidentou, eu inferia, por análise estatística, que ele sempre passava embaixo da carga suspensa. Era uma rotina dele. E se ele fazia uma coisa perigosa, né, é erro dele, era erro dele, ele não tem que passar embaixo da carga suspensa. Mas ele tinha um supervisor, o supervisor deixava. O supervisor tem que tirar ele dali, tem que parar a operação, tem que abaixar a carga, tem que demitir ele, tem que fazer qualquer coisa, menos deixar o cara passar embaixo de um pote de 1000 quilos. Então eu concluí que era uma rotina ele passar embaixo daquela carga. O problema foi ele, no caso. O problema foi uma atitude insegura dele que a empresa não coibia, que não demitia ele, que, sabe? Então, eu pude entender ali na minha análise, né, que ele sempre passava embaixo da carga suspensa.
Porque se o poste nunca cai, quando cai ainda acerta ele, poxa, era uma rotina dele, ele ter essa condição insegura. E se ele fazia, provavelmente os outros faziam outras coisas também inseguras. E aí levava o serviço porque tinha que fazer um trabalho rápido. Ele alegou que o supervisor mandava, que agilizava o trabalho, enfim. Então, veja bem, eu não estava lá no dia do acidente, mas eu vi que eles faziam hora extra, isso é um fator psicológico para aumentar a instabilidade emocional e aumentar o risco de acidente. Eu vi que a filmagem sumiu, ou não foi feita ou não me mostraram. E é uma obrigação da empresa, tem normas obrigando a filmar. Eu vi que o gancho é inadequado. O gancho que estavam usando era para tirar coisa de caçamba de multa, não era um gancho apropriado. Eu não lembro tudo de cabeça, mas assim, eu consegui pontuar acho que quase 10 situações em que iam contra a empresa. Poxa, a empresa pecou nisso, pecou naquilo, pecou naquilo, pecou naquilo. Não foi uma mera fatalidade, né? Foi uma condição insegura de trabalho que gerou um acidente. Aí, nesse caso, a empresa ficou processada, né? A empresa estava sendo processada, o Ministério Público estava... A empresa também estava no processo. Como é que existe um estudo, demorou de 10 a 15 anos fazendo esse estudo. Ele estudou 1 milhão... 400 nas indústrias americanas. Exatamente o número, mas conseguiu mapear por que os acidentes de trabalho acontecem. Né? Ele fez uma pirâmide muito famosa, chamada Pirâmide de Frank Bunch. Quem estiver assistindo esse vídeo, depois procura no Google. Essa pirâmide dá uma tendência, né, dos acidentes de trabalho. Né? Ela diz que, sei lá, a cada um acidente muito grave ou fatal, que a pessoa morre ou fica inválida, eu não sei se ele ficou inválido ou não lembro, mas essa é a análise do médico. Mas você tem, a cada um acidente fatal, você tem acho que 5 acidentes graves, 10 acidentes de trabalho, 30 acidentes leves, ela vai descendo o nível. E na base dela, você está os incidentes. O que são incidentes? São situações em que você quase teve um acidente, quase alguém se machucou. Os incidentes mapeiam os acidentes graves, né? Então, o mundo inteiro usa essa pirâmide para desenvolver estratégias de prevenção de acidentes. E como é que você previne acidentes? Né? Você não vai ter um acidente grave ou fatal se você não tiver os acidentes menores. E como é que você evita os acidentes menores? Você usa estratégias de gestão de risco, você usa EPI, você usa equipamentos apropriados para movimentar a carga, você segue as normas de segurança, você treina seus funcionários, você não deixa o funcionário trabalhar no dia se ele estiver nesse caso comum, se ele estiver alcoolizado, drogado. Você tem que ter um chefe lá que não pode deixar o cara subir no andaime se ele estiver alterado naquele dia, né? Então, dependendo do serviço, do que vai ser feito, se é um operário, se é um eletricista, o que for, você tem lá as medidas de segurança para evitar os acidentes, né? E evitar os acidentes. Então, se você atuar na base, você não vai chegar nesse acidente grave ou fatal. Você limita, estrangula a base da pirâmide, para você nunca ter o acidente grave ou fatal. Então, é prevenção. A prevenção é chave para tudo. E eu constatei lá que a empresa falhou no que disse, seja de equipamento, seja de treinamento de funcionários. Assim, eu não estava lá no dia, tá? Eu busquei indícios de responsabilidade da empresa no acidente. Mas o juiz é que define, tá? Esses técnicos para subsidiar a análise do juiz. Eu vejo lá, sei lá, 10 problemas que a empresa teve, de várias ordens distintas, e que podem ter colaborado de fato para aquele acidente. Né? Mas o juiz não fugiu dos ovos no processo judicial, o juiz é que define tudo no final. Ele pode entender diferente, ele tem a liberdade dele de como pessoa de maior esclarecimento no processo. Esse tema foi um tema interessante. Foi bem interessante isso que você falou pra gente. Realmente a gente tem que ter segurança de trabalho em qualquer área que a gente atuar.
Isso tem que estar na vida de todo mundo, né? Mas agora, para finalizar, qual dica você daria para quem quer seguir essa área? Alguma coisa de estudo? Assim, eu tenho uma dica. A gente tem que aprender, né? A gente tem uma vida curta aqui na Terra, né? A gente tem que aprender com a experiência das pessoas, né? Na própria segurança do trabalho, eu aprendo com a experiência dos colegas. Se eu trabalho numa empresa que, sei lá, tem trator, e na minha empresa vizinha que tem trator, teve um acidente com o trator, eu vou lá ver como é que foi o acidente dele, para ver qual foi o problema, para não acontecer na minha empresa, né? Eu não vou esperar acontecer um acidente com o trator na minha empresa, se na empresa do lado aconteceu, e eu posso ver qual foi o problema lá do trator, se tinha um freio ruim, o que foi. Uhum. Veja bem, eu trabalho em empresa, sou professor e faço perícia na minha hora vaga. Eu não tenho muita hora vaga, eu faço 2 perícias por mês. Tem mês que eu faço uma, tem mês que eu não faço nenhuma, tem mês que eu faço 3. Eu faço média em uma a cada 2 semanas. É o tempo que sobra, não é meu ganha-pão. Por que não é meu ganha-pão? Porque a legislação muda, né? Então, hoje você tem a legislação que dá um amparo para o perito, agora em 2017 já mudou, então já tem os honorários aí na parte da justiça trabalhista, então é mundo dinâmico. A gente sempre tem que ter nossa profissão, um plano B. Eu até 2010, eu trabalhava há 9 anos e 11 meses na maior empresa do Brasil no segmento que ela atuava, que é radiodifusão sonora. Rádio AM, FM, ondas curtas. E essa empresa tinha quase 100 anos. Nossa, E a tecnologia foi mudando, né? Com a internet, né? Popularizou. Talvez isso não seja da geração de vocês, mas quando eu nasci, e até eu entrar na faculdade assim, não tinha internet. Era computador, era uma coisa que a gente não tinha contato. Eu entrei na faculdade em 96. Isso veio para mudar as tecnologias, né? Então eu fui, depois que eu me formei, né? Fui trabalhar como engenheiro numa empresa de rádio, que era a maior do Brasil. Já era 90 anos, sei lá, 60 anos, pioneiro e imensa, um monstro. Mas a tecnologia foi ficando, sendo ultrapassada pela internet, por outras tecnologias aí, e pouco a pouco os profissionais que trabalhavam comigo naquela empresa, nós éramos 500 colegas de trabalho, aos poucos foi diminuindo o salário, o pessoal começou a ser demitido, e eu fiz uma especialização e mudei de área. Eu mudei de engenharia de telecomunicações e fui para engenharia de segurança do trabalho. Tentei emprego em alguns lugares, não consegui, até que eu fiz concurso e passei para uma empresa pública. Veja bem, o nosso conhecimento é dinâmico, assim como a vida é dinâmica. Se a gente pegar e botar todas as nossas fichas, né? Imagina que a vida seja um cassino, a nossa vida profissional. Se a gente botar todas as nossas fichas num lugar só, você for o supra-sumo de alguma coisa, pode ser que aquilo acabe. Eu uma vez fiz um curso com um camarada, lá num aluno, que ele foi de mega empresário a quase mendigo. Ele era especialista em análise de risco para seguradoras, para bancos, usando uma ferramenta específica, e aquela ferramenta foi ultrapassada, e ele viu, de um império de vários funcionários, ele ficou quase sem lugar para morar. A mulher tem que abandonou estar ele. sempre Então, atualizando os estudos. você tem que estar se atualizando, mas o que acontece? Às vezes o local que você trabalha passa por uma crise, você tem que ter um plano B. A perícia, ela dá esse plano B, porque é algo que você consegue fazer nas suas horas vagas, você pode fazer perícia sábado, se a empresa estiver funcionando. Então você consegue fazer nas horas vagas, você é um profissional liberal, você faz quantas você puder, quantas você quiser. E se um dia você, sei lá, você for demitido, você tiver, não aguentar mais o seu chefe lá te perturbando, te azucrinando, te ameaçando, né, para você trabalhar mais, suas horas extras, você pode sair. Você pode, não, eu tenho meu plano B lá, eu também tenho outra coisa. Então, assim, a vida é muito dinâmica. A gente viu isso na pandemia, muitas colegas perderam emprego, muitas empresas fechando as portas. Então, é muito importante a gente ter aí um plano B. Qualquer pessoa que termina uma graduação, ela pode procurar os tribunais e ser perito. Para o Tribunal do Trabalho, para o Tribunal de Justiça, para a Justiça Federal, tem vários tribunais, né?
E mesmo que você não termine uma faculdade, ou mesmo que você não queira trabalhar para o tribunal, você pode procurar escritórios de advocacia e você pode fazer o cara que vai entrar em conflito, né, digamos assim, com o perito na perícia, que o perito representa o neutro, né, representa a justiça, representa o juiz lá. Você tem a pessoa que está processando a empresa e tem a empresa que está sendo processada. Essas empresas, na perícia, elas costumam também contratar um profissional para defender os interesses delas, que é uma profissional que também é um especialista na área, mas ele vai estar ou defendendo os interesses da empresa ou da pessoa que está processando a empresa. Ele é chamado assistente técnico. Então, você sendo um profissional liberal também, você pode procurar consultórios de advocacia e se oferecer como assistente técnico. Para você tentar se contrapor lá. Vamos supor que o perito dá um posicionamento que vai fazer a empresa pagar muito dinheiro lá no processo. Ele pode, não, o perito se equivocou, ele fez aquilo ali errado, então ele vai entrar em contraponto com o que o perito fez e vai tentar achar falhas no laudo do perito, né, e vai tentar dizer que a empresa que estava certa. Então, você, como profissional liberal, você pode, né, ser o perito, né, do juiz, né, você pode ir lá procurar os tribunais e falar que quer ser perito, ou você pode ser assistente técnico, seja do reclamante ou da reclamada. Você tem essa possibilidade. E tudo isso, assim, não é um vínculo empregatício, né? Esse modelo né, dos meus pais, ou das pessoas, assim, de ter um trabalho que você entra e fica 10, 20, 30 anos se aposenta, está acabando. Agora os modelos trabalhistas estão mais para isso, relações temporárias ou mais curtas, ou só para quando for solicitado. Isso dá mais liberdade da pessoa de quem trabalha muito, quem rala muito, consegue ter um desempenho melhor. Aquela pessoa que é mais acomodada, que não quer saber nada, que só quer ficar sentada e batendo o cartão de ponto para chegar na empresa, ela vai ficar sendo ultrapassada, porque o mundo é assim. O Bill Clinton, o Barack Obama uma vez, Barack Obama é um cara muito inteligente, né? Eu gosto muito de ouvir as coisas que ele fala. E o Barack Obama, ele morava lá no estado americano do Havaí, né, que é uma ilha. Ele foi fazer direito na faculdade melhor de direito do mundo, né, que é a Harvard. Conheceu a esposa dele também lá, que fazia direito, a Michelle. E ele é uma pessoa muito inteligente. Ele acho que ele é o aluno 01, o melhor da turma dele. Ele é uma pessoa muito inteligente. Por isso que virou presidente do maior país, sei lá, um dos maiores países do mundo, os Estados Unidos. O Barack Obama, ele falou que o mundo vai ser dominado pelos nerds, né? O que ele quis dizer com isso? Ele era um nerd, um cara que estudava muito, virou presidente dos Estados Unidos. Se você for pegar as pessoas mais ricas do mundo, o Bill Gates é um nerd da área de informática. Se você pegar o Steve Jobs e o sócio dele, que é o Steve Wozniak, da Apple, são pessoas que estudavam muito também. Se você pegar aquele do Facebook, o Zuckerberg, era uma pessoa absolutamente brilhante na área de informática e redes. Então, as pessoas que se dedicam muito, elas acabam conseguindo, não digo ser empresário, mas conseguindo empregos bons, porque até os países mais desenvolvidos, por exemplo, como os Estados Unidos, se você estuda muito e você vira proeminente naquela sua área de conhecimento, eles chamam você para morar lá. Eles te dão um green card porque eles querem você lá. Eles querem as empresas, os países, eles querem as pessoas que estudam, querem as pessoas que se esforçam. Então, assim, a vida não tem, a profissional, ela não tem atalho. Quem perde lá a sua noite estudando, quem perde o final de semana estudando, às vezes deixa de ir para aquela festa para estudar mais. A vida, sim, é uma feita de trocas. Ou você tem experiências de lazer, ou você tem experiências de estudo, profissionais. O tempo é um recurso finito e a gente tem que usar esse tempo da melhor maneira possível, para estar com a família, para trabalhar, para viver. Mas hoje tem muita tentação de você ficar na internet, Facebook, Instagram, WhatsApp. Com certeza, mas a gente tem que focar um pouco e tem que focar. Reservar esse tempo para estudar mesmo e se dedicar. Tem que tentar usar o tempo da melhor maneira possível e nunca tentar ficar com o seu salário, que é o sustento da sua vida, só no lugar. Porque você pode perder seu emprego e você pode não conseguir emprego.
Então, você ter um plano B aí, e perícia é um plano B porque você recebe no final do processo. Você, quando faz a perícia, você não recebe. Recebe daqui a 4 anos, 5 anos, quando termina o processo. Você tem uma poupança forçada. Você vai fazer um serviço hoje que você vai receber daqui a 5 anos. Então, você só vai ter uma renda mensal se você fizer todo mês durante 5 anos. Aí vai começar a receber, aí você vai ter algo que vai pagar suas contas. Mas, enquanto isso, você precisa ter um emprego para se sustentar. Então, é uma poupança forçada. É bom isso, porque você, no final de um tempo, vai começar a receber aquele esforço, aquela dedicação que você teve. Obrigada, então, Helder. Obrigado pelas dicas. A gente da SecUFES agradece a sua presença. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. E sempre que precisarem tirar dúvida, conversar, do que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Obrigada. Até mais, pessoal.